Quando eu cresci, eu já me entendi assim, então eu acredito que eu já tenho nascido com a deficiência. Acho assim, né, porque que uma pessoa vê uma pessoa deficiente, assim, vê diferente, né? Acho que a pessoa devia ver normal, né, como qualquer outra pessoa. A gente sabe que tem que se acostumar, tem que se adaptar a conviver com a deficiência. Tem pessoas que você se envolve, você olha assim, puxa, a pessoa não tem os braços, mas faz coisas que uma pessoa normal não faz. A gente não vai ficar presa sem, por assim dizer, com medo de viver. Que um deficiente pode fazer muito mais do que uma pessoa normal, não é verdade? Dificuldade, só assim, dificuldade quando eu chego, por exemplo, a atravessar, né? Porque tem que atravessar uma pista, eu sinto medo, assim, por exemplo, se vier um carro, se vier uma moto, porque muitas vezes, quando você se dá conta, já está em cima de você. Acho que é na área sentimental. Porque a área sentimental, assim, que as pessoas nunca vão te ver normal, tipo um rapaz, sempre vai ter vergonha, alguma coisa. Acho que essa área aí, tá entendendo? Mas outra área, assim, né, tranquilo. Nós vivemos numa sociedade que não é inclusiva. Não só as escolas, como toda a cidade não tinha acessibilidade nenhuma. Por quê? Porque as pessoas nunca tinham pensamento para atender a todos, que é isso que está na Constituição. Todos os órgãos, não só a educação, tem que atender a todas as pessoas brasileiras, com ou sem necessidade. Então, o que acontece? Historicamente, não se pensava assim. E tanto hospitais, escolas, praças, ruas, não eram acessíveis, não tinha acessibilidade. Hoje a gente se volta e tem que rever isso, porque existem as leis e o prazo já está esgotado, não só para as escolas, mas para hospitais, para as igrejas, para as ruas, semáforos, tudo. Você tem que pensar a sua cidade de maneira acessível e que todas as pessoas possam ir e vir sem dificuldade, possam se comunicar sem dificuldade, porque não é só a acessibilidade arquitetônica, né? Você tem acessibilidade da área de comunicação, você tem acessibilidade pedagógica. Então, quando você for pensar, mesmo que seja de outras áreas, você tem que pensar para atender a todos. Hoje a consciência nova é uma consciência diferente, é uma consciência de solidariedade, de generosidade entre as pessoas, né? E isso vai acontecer com eles também. A sociedade não os respeita como cidadão e nem valoriza os surdos. E isso existe muito, às vezes até dentro da própria família. A resistência com relação aos pais é por insegurança, né? Porque a própria história da pessoa com deficiência demonstra isso. O que eles tinham? Eles tinham uma escola, a maioria eram APAES espalhadas no Brasil, que matriculavam os alunos com deficiência, que, a meu ver, é uma exclusão ao contrário. Na verdade, eles continuavam sendo excluídos, mas tinha pelo menos aquela escola que recebia os alunos com deficiência. Porque o que é inclusão? Inclusão é você trazer para a sociedade essas pessoas e fazer com que elas participem com todos os direitos legais e com qualidade possível. Então, isso é que é a inclusão. Você matricular numa escola especializada e deixar lá só alunos com deficiência não é inclusão. E quanto à educação, que é a prioridade deles, que é aprender Libras, não temos. E a acessibilidade é pouquíssima, é restrita. Nos anos anteriores já existiam as matrículas de maneira tímida e não tinha o atendimento. Ele era somente matriculado lá, quer dizer, ele estava matriculado, mas na minha opinião não estava incluído, porque as escolas não se voltavam para atender da melhor maneira este aluno com deficiência. Ele só foi ter um atendimento voltado para as suas necessidades educacionais especiais
quando foram criadas as salas de recurso. Elas têm uma problemática quanto a alguns surdos, porque elas só aceitam os surdos se eles estão matriculados nas escolas regulares. Se eles não estiverem, eles não têm oportunidade lá. E eles têm que se educar em Libras para poder ter autonomia, poder conhecer o seu mundo. Porque, em primeiro lugar, para um surdo se libertar e ter autonomia como cidadão é tendo educação. E aqui nós não temos ainda educação. Mas estamos caminhando para isso. É ensinar Libras para eles, porque Libras é a primeira língua dos surdos, é a língua mãe, é a língua nata. Assim, a dificuldade de um sistema municipal para transformar o sistema educacional de ensino em sistema inclusivo de ensino, porque não depende só de uma diretoria de educação especial. Na verdade, depende de todos, de todas as pessoas que fazem a educação, desde o porteiro da escola, a merendeira, os professores de sala de aula regular, porque as crianças que vão para o atendimento educacional especializado, que é no turno oposto, elas devem estar na sala de aula regular. Então, a educação, ela só se fecha, a educação inclusiva, ela só vai se fechar se na sala de aula regular este aluno for bem atendido, esse aluno consiga aprender os conteúdos junto com as demais crianças. Isso, para mim, é que é inclusão. Não é só ter o atendimento educacional especializado. É ele poder participar da educação física, ele ser feliz, poder contribuir e também receber a contribuição dos outros alunos, das crianças, das trocas de experiência. Infelizmente, isso é um processo lento, porque há uma resistência dos professores de sala de aula regular, há uma resistência dos professores de educação física. Eles alegam que não têm experiência, que não foram preparados para isso, que para mim é um artifício que não justifica, porque hoje nós temos inúmeras formas de informações. Então, quando você quer, você consegue, você pode acessar na internet, ler as pesquisas que estão postadas aí no mundo inteiro, você pode vir ao departamento e se informar, pedir orientações, e isso não é mais justificado. E nem a própria lei segura isso. As escolas públicas, elas são obrigadas a receber o aluno com deficiência e são obrigadas a buscar o atendimento da melhor maneira possível. E isso é uma negociação que todos os pais, eles deviam ler mais sobre seus direitos e sobre os direitos de seus filhos, para eles poderem reivindicar mesmo. Se for o caso, denunciar no Ministério Público, porque só assim não vai existir mais essa fala de eu não sei, eu não fui qualificada para isso. Porque o mundo, a gente vive numa constante dinâmica. O que a gente aprendeu outrora, hoje a gente precisa melhorar o atendimento, porque as necessidades humanas, elas vão sendo transformadas. Então, esse discurso que na minha época, quando eu fiz o curso, não tinha isso, você tem que correr atrás, sim. É uma obrigação sua como professor, buscar o atendimento a todos os alunos e com qualidade.
porque eu passei 27 anos surda em relação ao meu filho, porque realmente agora é que está havendo esse grande avanço. O avanço, porque esse avanço é a educação. Primeiro lugar, ela tem muitas metas, mas primeiro lugar é a educação. Os seres humanos têm que saber ver nosso lado, tá entendendo? Tipo, sentimentalmente também pode ser. Então, negócio de preconceito, tá entendendo? Porque o lance mais é preconceito. Às vezes as pessoas te olham assim de baixo pra cima, aí fica tão esquisito. Já fui olhada de baixo pra cima assim, aí fica se sentindo assim e tal. O recado que eu deixo é para que essas pessoas, uma deficiência não é o fim de tudo, mas sim o início. Mas também eu acho que o apoio da família é fundamental, né, para essa pessoa. E eu acho que também a pessoa tem que querer. Ela tem que querer, porque por mais que isso seja difícil, mas as pessoas conseguem. Deus nos ajuda e nós conseguimos. Se nós lutarmos por isso, né, pelos nossos direitos e ter força de vontade, porque isso também é fundamental, é a força de vontade da pessoa e o apoio da família, lógico.